Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem é novo no canal, assiste os outros vídeos, principalmente os primeiros, para entender a sequência lógica com que eu estou seguindo. E esse assunto de hoje, ele é um vídeo base que eu vou usar esse conteúdo aqui como preâmbulo de vários outros assuntos e outros vídeos que eu vou trazer. Mas é um assunto que eu só acordei para ele há alguns meia década atrás, então não faz muito tempo, e eu comecei a entender como ele está na base de um comportamento de uma geração inteira. O que é que acontece? Eu sou um bastante fã do casal Toffler, da Eide e o Alvin Toffler, de vários livros, eu acho que o mais clássico é esse livro aqui, e eles sempre falam sobre o choque de gerações. Então, a terceira onda ali de 79, se eu não me engano, mas enfim, a virada ali de 79 para 80 é um livro super clássico, recomendo a todo mundo, mas toda a obra deles ela é um complemento, é um grande universo sobre esse assunto de choque de gerações. E a gente tem discutido muito, principalmente, eu estou gravando esse vídeo no ano 2025, e já no finalzinho desse ano, e se fala muito, tem saído muito da imprensa sobre choque entre a geração Z, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora nesse momento, contra a minha geração, principalmente. E eu percebo que todo mundo está com a visão errada, porque está tentando segurar o insegurável, aquilo que realmente vai aposentar três, quatro gerações ao mesmo tempo, que eu considero uma só, a geração do adolescente. A geração Z, ela é a primeira geração criada por puros adolescentes, ou seja, que quem já é neto ou bisneto de adolescente. O adolescente é uma invenção na guerra, da Segunda Guerra Mundial, criada pelo marketing e pelas vendas. Eu comecei a reparar nisso pesquisando várias causas da minha depressão, que na real é uma ansiedade, né, crise de ansiedade, que é um quadro depressivo no fim das contas, e trabalhando no assunto que eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, que é a construção da identidade. Quem é a sua identidade? Qual é a sua personalidade? Como você apresenta? E eu percebi o seguinte: não existe filosofia nenhuma antiga, nem religiosa, gregos, enfim, oriental, budista, etc. Nas religiosas, cristianismo, você vai no Novo Testamento, Velho Testamento, no Talmud, que é o Novo Testamento dos judeus, no Alcorão, já li todos, e você não acha nenhum ensinamento para adolescente, porque ele não existia. Então foi uma invenção da modernidade para vender produto, transformar como crianças por mais tempo. E o que é que isso acontece? Você cria uma geração inteira de adultos infantis que não conseguem tomar decisões por si próprios, que precisa de alguém ditar uma receita, um modelo na tomada de decisão. E eu comecei a olhar para mim, para minha vida, e por curiosidade e por sorte ou simples acaso, eu fui criado na minha primeira infância mais pelo meu avô do que pelos meus pais que viajavam muito. Meu pai era transferido até mais ou menos os meus 10 anos, meu pai era transferido todo ano para uma cidade diferente, onde ele trabalhava, e eu ficava muito com os meus avós por conta disso. Quando meus irmãos nasceram, minha irmã 4 anos depois, 6 anos depois de mim, e meu irmão 10 anos depois de mim, quando meu irmão nasceu, ele já nasceu com meu pai estabilizado, eu morando só com eles, mas convivendo na mesma cidade, e passando muito tempo ainda com os meus avós maternos. Mas eu chamava o meu avô de papai, que eu fui criado aquela primeira infância por ele. E meu avô é um senhor que nasceu em 1911. Ele não conheceu a instituição adolescente e ele não criou uma adolescente. Minha mãe foi criada como uma menina e mulher. Não existiu adolescência, só que ela foi criada em conjunto com a primeira leva de adolescentes. Nos Estados Unidos foi os baby boom, logo depois da guerra. Aqui no Brasil, sempre que teve 20, 30 anos atrasado culturalmente em relação ao que acontecia nos Estados Unidos, os primeiros adolescentes são já da década de 50, geração dos meus pais, alguns lugares até um pouco depois, na década de 60, então variava bastante de local a local no Brasil. Essa foi a primeira leva de adolescentes no Brasil, na história, foi a geração dos meus pais. E a geração já com um comportamento bastante diferente dos pais deles, nesse sentido de que eu não sigo aquelas regras que existiam antes, porque eu ainda sou um adulto
agora que eu não tenho que assumir responsabilidades. Então, começou a história de que o adolescente não trabalha, a não ser nas classes mais pobres, né? Até bem recentemente, são uns 30 anos atrás, e entre aspas, porque quem está morando na favela, quem está morando em bastante condição precária ainda é obrigado a trabalhar, mas enfim, grande parte se condicionou que o adolescente não pode trabalhar, ele tem que estudar até a fase adulta, etc. Ou seja, você é criança até 18 anos, e isso impede de você trabalhar, mas eu não vou entrar nesse mérito, não é o caso entrar aqui no, na filosofia social da coisa, mas sim as causas e consequências do que ela traz para a nossa vida. E o que é que acontece? Por eu não ser jovem ou adulto, eu comecei a perceber, meu avô me tratava como uma criança, de colocar no colo, dar beijo, tratar uma criança, e de um determinado dia para o outro é tapa nas costas e tchau. Bom dia, boa tarde. E vai cuidar da sua vida, porque ele não conheceu isso. Já o meu irmão, que é 10 anos mais novo do que ele, foi criado só pelos meus pais, que foi o primeiro geração de adolescente, ele teve uma adolescência tratado como o atual adolescente. E você vê a diferença de comportamento, é muito claro entre eh, quem foi criado sendo adolescente e quem foi criado meio híbrido ali. Eu também fui criado pelos meus pais a partir de tal idade. Eu tinha uma liberdade de agir de forma mais infantil por um determinado tempo. E foi quando eu percebi, realmente é uma instituição. Só que o que acontece? Quem está nascendo agora, de 2010 para frente, que está entrando no mercado de trabalho agora, na real, ali entre 2000 e 2010, em algum momento desse período, ele está nascendo num mundo onde tudo é falso. Não posso confiar nem na imprensa tradicional. Primeiro, eu desconfio de tudo e eu tenho que ir atrás da informação. E eu tenho que estudar, encontrar a forma de como eu tomar uma decisão por mim próprio. Toda essa geração do primeiro adolescente até agora, que é a geração criada por netos de adolescentes, adolescentes puros, toda essa geração, eu chamo de uma geração só, a geração do adolescente, ela foi induzida a acreditar que pessoas podem te dizer o que fazer, tomar decisões para você, qual carreira você vai seguir, o que você tem que fazer, etc. Não existia isso na época do meu avô. Meu avô só tinha que ser um homem bom, cumpridor da lei, e descobriu o que ia fazer. Não tinha concurso público, você vai fazer isso, você vai estudar. Minha avó só estudou até a quinta série, apesar que foi professora. Na época era bem diferente. Mesma coisa. E minha avó era uma pessoa que nasceu na fazenda, tocava violão, cantava. Ela construía rede, fazia o punho da rede, matava a galinha para fazer o almoço, etc. Uma mulher polivalente, fazia N coisas. Não tinha na época dela, você vai ser médica, você vai ser. Não existia tomada de decisão. Você é uma menina, simplesmente agora você é um adulto e descobre o que você vai fazer. Claro, estou generalizando, tinha as questões classes sociais, como sempre tiveram, mas em regra geral, você é menino, você é protegido e agora você tem que tomar a decisão. A invenção do adolescente é: você é menino, agora você é adolescente e eu vou dizer o que você e vou preparar para o que você vai ser. E toda a escola foi montada e pensada nisso. O que é que acontece? A gente entra no mercado de trabalho infantilizado, onde pessoas precisam guiar e ditar a tomada de decisão. Você não consegue ter uma tomada de decisão por conta própria. Minha geração toda foi assim. E a gente foi acostumado com isso. O que é que acontece? A geração Z vai ser a geração, uma das mais conservadoras da história, ou ela vai tentar resgatar toda uma filosofia de como lidar nesse mundo onde eu preciso tomar minha própria decisão, alguém não vai ditar o que eu devo fazer na vida, e ela não vai encontrar para o adolescente. Não existe Aristóteles falando sobre adolescente, não tem no Talmud, não tem no Alcorão, não tem no Novo Testamento, não tem na filosofia oriental. Tudo é para como você é jovem
E, inclusive, um amigo meu, cristão também, desafiou: não, na Bíblia fala sobre adolescente. Eu não falo, eu já pesquisei, agora o chat GPT fica fácil. Abre aí, pesquisa sobre adolescente, você não vai achar. Fala sobre o jovem, e geralmente no contexto de como o jovem tem que se portar na transição para adulto, que é diferente. Não existe a instituição adolescente. E esse pessoal vai pegar toda uma filosofia, uma literatura de como formar homem e mulher, não formar adolescente. Então, quem está nascendo agora, por exemplo, ou está numa idade bem, uma idade tênue, como a gente chama, ele vai tentar resgatar de como lidar nesse mundo novo e só vai encontrar de como ser homem e mulher e não ser adolescente. Então, anota o que eu estou falando. A geração Z, ela já vem muito mais impositiva do que a minha geração foi. Então, tem uma geração inteira de quem nasceu nos anos 50 até 2010 aproximadamente, que ela está comprometida e a gente não vai saber mais como atuar nesse novo mundo. A gente não foi criado, não existe mais vivo praticamente pessoas daquelas gerações anteriores. A gente não vai saber viver num mundo onde eu tomo minhas próprias decisões sem ninguém ter apontado o caminho. As gerações novas não. E isso vai dar um maior choque e conflito no ambiente de trabalho. Inclusive, é fundamental para aquele primeiro vídeo onde você precisa desenvolver a sua nova identidade. Inclusive, você é manager de como você vai lidar com esse pessoal. E você que é novo, que está assistindo, como você vai lidar com essa minha geração, que a gente não tomava todas as próprias decisões. A minha geração foi a geração mais ideológica. E vocês estão vendo essas consequências agora, num mundo bastante dividido, onde pessoas compram discursos políticos que às vezes não fazem sentido, nem na sua própria corrente política. Então, esse vídeo ele foi fundamental para eu entrar em outros assuntos, para explicar esse choque de geração que vai impactar em várias das nossas discussões. Tem curiosidade, mais dúvidas? Vem aqui para o canal, chama os amigos e a gente vai discutir isso aqui ou em outros canais que vocês queiram discutir. Então, até o próximo vídeo.